Acredite, o próximo filme do Mario será chocante e vai te surpreender. Você está pronto para descobrir tudo o que deve acontecer em Mario Galaxy? Casamento. Uma coisa que deve acontecer neste filme é a proposta de casamento do Mario para a princesa Peach. E está quase certo que ela vai aceitar e se casar com o nosso herói. Nós sabemos disso por causa de duas informações. A primeira, os fãs ficaram sabendo no ano passado, quando a Nintendo disse que a Peach e o Mario eram apenas amigos. Por mais que eles tenham falado isso, nenhum dos fãs gostou muito dessa ideia, pois há mais de 40 anos os jogos mostram a relação entre os dois e que eles foram feitos um para o outro. Ou seja, a Nintendo vai consertar esse erro, finalmente assumindo o romance entre os personagens. Nós também sabemos disso porque o jogo Mario Odyssey também vai ser adaptado nessa história. E no final desse game, o Mario faz uma proposta de casamento para Peach, mas o herói começa a brigar com o Bowser, e então a Peach fica irritada e vai embora sem aceitar. Mas, como você sabe, os filmes não fazem adaptações tão fiéis assim. Por isso, os dois protagonistas vão se casar. E isso é exatamente o que os fãs do universo do Mario querem ver no cinema. Isso entraria para a história dos filmes de animação, você não acha? Vamos falar mais sobre isso agora mesmo. Beijo! Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Agora, uma outra teoria que vai além do casamento do Mario com a Peach é o tão esperado beijo dos dois personagens. Vamos lembrar que em filmes de animação, os personagens podem até falar que são namorados, mesmo sem aparecer uma cena de beijo. Mas neste filme, nós temos certeza de que eles vão se beijar. Porque, como nós já falamos, a Nintendo vai mudar essa ideia de eles serem apenas amigos. E mesmo assim, a cena vai te surpreender, porque ela não deve acontecer no momento que você espera. Ou seja, o beijo não vai acontecer no final do filme, e sim no começo. No primeiro trailer, nós vemos que a Peach e o Mario estão sozinhos em algum lugar do castelo, durante o Festival das Estrelas Cadentes. Eles poderiam estar comemorando com os Toads, mas não é o que eles fazem. E o motivo é porque, com certeza, eles vão se beijar nessa cena. Tudo vai acontecer depois que o Mario der o guarda-chuva rosa para a princesa de presente. Por isso, você pode se preparar, pois o amor está no ar. Ou melhor, o amor está no reino dos cogumelos. Vida. Se você tivesse que responder o que é o filme do Mario, a sua resposta com certeza seria que é uma animação baseada em um jogo de videogame, correto? Sabe o que isso quer dizer? O Mario vai perder a vida dele. Pode ser estranho dizer isso, mas a verdade é que uma das cenas mais reconhecidas dos jogos do Mario é quando ele falha em uma fase e morre. É por isso que os fãs dos jogos conhecem muito bem a música de quando Mario ou Luigi são derrotados. Essa cena vai ser chocante, com toda certeza. Todo mundo vai pensar que o nosso herói morreu, quando na verdade ele vai ganhar uma nova vida. Este também é um recurso muito conhecido nos jogos. O Mario, quando ele recebe uma estrela de nova vida, tem a chance de reiniciar a fase onde ele foi derrotado. Uma das pistas de que isso vai mesmo acontecer está no primeiro trailer, quando Bowser pinta um quadro do encanador na forma de uma caveira. Isso é uma prova de que nós vamos ver sim uma cena chocante onde o nosso herói perde a vida. Agora, se isso vai ser uma cena engraçada ou triste, nós ainda não sabemos. Claro, pode ser uma cena divertida, porque até mesmo nos jogos originais, as cenas de morte do Mario podem ser engraçadas, já que ele sempre ganha a oportunidade de tentar de novo. Oh, não! Irmãs. Um dos maiores mistérios sobre o universo do Mario pode ser revelado no próximo filme. A verdadeira relação entre a Peach e a princesa Rosalina. Tem muita gente que pensa que as duas são mãe e filha, e isso até que faz sentido, já que a teoria é que a Rosalina tem séculos de existência. Mas a maior chance é que as duas sejam irmãs, pois Rosalina só é conhecida por ser a mãe dos Lumas. Nunca foi falado que ela teve uma filha no passado. As duas princesas são muito parecidas. Tem até gente que diz que a Rosalina
é a Peach vestida de azul. Claro, esses são os que não conhecem tanto assim dos jogos. Se as duas forem mesmo irmãs, então a Peach também seria uma princesa das estrelas. E isso pode ser um grande problema. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas diz aí o que você pensa. Será que as duas garotas têm mesmo uma relação? Essa revelação não é tão simples de se fazer, porque a Rosalina é uma princesa que tem magia dentro dela, enquanto a Peach só tem poderes por causa dos cogumelos. Você prefere magia ou cogumelos? Comenta a hashtag Mario pra gente se conhecer. Mãe. E uma outra coisa surpreendente que pode chocar muito você é que talvez a Rosalina aceite ser a mãe do Bowser Jr. Não sabe do que nós estamos falando? Vamos te explicar agora. Do mesmo jeito que o Bowser pai quer ter a Peach como esposa, o seu filho Júnior acredita que a princesa dos cogumelos deveria ser a sua mãe. É por isso que ele acaba sequestrando a Peach no jogo original. E também é quase certo que é por isso que o Bowser Jr. vai atacar a Rosalina no Observatório de Cometas. Nós podemos falar que o Bowser Jr. só é um vilão porque ele deseja uma mãe. E se você prestar bem atenção, esse problema é fácil de resolver. Basta ele ter uma mãe. E quem seria melhor que a Rosalina? Ela venceria o filho do Bowser só aceitando fazer por ele o que ela já faz pelos Lumas. Isso seria um golpe duro no Rei dos Koopas, pois ele perderia seu filho pelo amor de uma das princesas mais importantes do universo da Nintendo. Essa teoria faz sentido pra você? Crianças. Você acredita que os irmãos encanadores vão terminar o filme como crianças? As novas imagens de Mario Galaxy provam que os nossos heróis, Mario e Luigi, vão aparecer como crianças. Essa skin Baby Encanador já é muito conhecida dos fãs da franquia, mas para quem realmente entende de Mario, sabe o que isso quer dizer. No jogo Mario e Luigi Partners in Time, os dois irmãos viajam no tempo e encontram as suas versões do passado, ou seja, pode ser que os heróis acabam fazendo uma viagem para a época em que eles eram apenas crianças. Mas por qual motivo eles fariam algo assim? E o que isso tem a ver com o final do filme? Vamos dizer que talvez essa animação não termine tão bem quanto você pensa. Quem sabe o Kamek, o feiticeiro Magikoopa, perceba que o único jeito de derrotar os heróis é fazendo eles se perderem no tempo. Será que isso vai mesmo acontecer? Rosalina versus Peach. E se a Rosalina tiver que duelar contra Peach? Essa não é exatamente uma teoria muito difícil de se realizar, sabia? A verdade é que, se a ideia de que elas são irmãs for verdadeira, então a Peach também é herdeira do trono do Observatório de Cometas. Mas qual delas é a mais velha? Ou qual entre elas é a mais correta para governar? Isso quer dizer que talvez as duas irmãs tenham sido separadas pelos pais para evitar que elas entrassem em uma guerra contra outra? Pois todo mundo sabe que existem diversas histórias de irmãos príncipes que brigam para serem os reis. Você já viu pelos trailers que as duas princesas sabem lutar muito bem. A Rosalina usa magia com sua varinha, enquanto a Peach é especialista em usar o poder dos cogumelos, sem falar que ela é muito boa em artes marciais. Mas também pode ter um outro motivo para elas lutarem. A Rosalina é a mãe dos Lumas, e no primeiro filme, um dos Lumas quase perdeu a vida no reino dos cogumelos. A Rosalina pode estar com raiva da Peach por ela ter permitido que um dos seus filhos ficasse em perigo no ataque do Bowser. Será que essa batalha vai se confirmar? Com certeza é a batalha que todo mundo está louco para ver. Filho versus pai. E se o plano do Bowser Jr. não for o que você pensa? Ele pode estar querendo destruir o pai e assumir o lugar dele. Sim, isso é muito possível. E se acontecer no filme, não vai ser tão estranho quanto alguns fãs imaginam. A verdade é que o Bowser pai, mais conhecido como o Rei dos Koopas, gastou a maior parte do tempo e do exército dele tentando dominar outros reinos, com batalhas que nunca terminaram. E na última, quando ele encontrou dois baixinhos encanadores da Terra, ele foi derrotado e ainda virou um prisioneiro. O próprio Júnior fala que o nome Bowser vai ser temido novamente. Talvez o plano dele seja libertar o pai para que ele não fique nas mãos de Peach, mas ele pode não ter nenhuma intenção de devolver o trono para o Rei dos Koopas. Isso faria dele um vilão ainda pior. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para
não perder nenhum vídeo. O adeus. Alguma vez você já parou para se perguntar se a Peach quer mesmo ser a princesa dos cogumelos? Ela foi treinada por eles e aceitou ser a sua governante, mas isso só aconteceu porque ela foi resgatada pelos Toads anos atrás. E agora que ela conhece a Rosalina, é bem possível que a Peach desista de ser a princesa para ir atrás da família dela, que está no espaço. A Rosalina, se não for uma parente da princesa Peach, pode saber o que aconteceu com ela no passado. Isso porque o Observatório dos Cometas, que é a casa da Rosalina, passa por cima do reino dos cogumelos há séculos, e por isso ela deve saber o que houve no passado. A Peach pode descobrir nessa viagem de onde ela veio e onde estão seus pais. Desse jeito, o final do filme seria surpreendente, pois ela deixaria o Mario e o Luigi cuidando dos Toads enquanto ela vai embora em busca da sua família. Isso com certeza seria um final surpreendente. A profecia. Voltando ao assunto das skins de Mario e Luigi Baby que nós vimos no último trailer, uma coisa que chamou a nossa atenção foi a cena do Yoshi comendo Kamek Magikoopa e depois transformando ele em um ovo. Isso é na verdade uma referência para o jogo Yoshi's Island, onde nós vemos o feiticeiro falando sobre uma profecia, onde o Mario, o Luigi e a Peach seriam os responsáveis pela derrota do Bowser. É por isso que o Kamek tenta sequestrar os irmãos encanadores antes deles crescerem. Se isso for adaptado no filme, talvez a gente veja uma cena no passado onde o Magikoopa ataca o Baby Mario e seu irmão. E talvez o futuro desses personagens seja revelado pelo Kamek. Mas, como ele nunca falou nada no primeiro filme, talvez o Bowser ache que foi uma traição. Seria chocante, pois se o Kamek conhece a verdade, então por que ele nunca disse nada? É realmente um mistério. Sarasa Land. Uma outra coisa que pode acontecer é o Luigi ser separado do Mario mais uma vez, do mesmo jeito que aconteceu no primeiro filme. E isso faz sentido, porque talvez a gente veja ele sendo levado até o reino de Sarasa Land. Você sabe que este lugar é conhecido por ser o lar da princesa Daisy. Mas por que essa cena é tão chocante? O motivo é porque este filme vai focar muito nas princesas Peach e Rosalina, e claro, no protagonista Mario e no vilão Bowser Jr. Isso quer dizer que não tem espaço para o Luigi, mas se ele for levado até Sarasa Land, então isso seria uma preparação para o próximo filme, onde a Daisy seria a nova princesa. Isso faz todo sentido, não é mesmo? Você está pronto para ver a Daisy neste filme? Passado. E por fim, você deve estar esperando a gente falar sobre a cena em que os Lumas pedem para Rosalina contar a história dos encanadores e da princesa. Essa cena liberada deixa entender uma coisa que vai te deixar chocado. A cena mostra que os Lumas já conhecem o Mario, e isso pode significar que toda a história do filme aconteceu no passado. Será que nós vamos assistir esse tipo de história? Seria incrível, mas vamos esperar para saber o que a Nintendo está preparando para nós. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!